Episódio 4. Companhia Teatral As Graças, Vera Budi, Helena Bolanho, eu sou Nereu Afonso da Silva, para mais um episódio do podcast As Graças 30 anos. Bom, falamos já de bastante coisa da trajetória de vocês. A gente vai falar mais, como prometido, de algumas itinerâncias. Eu queria só, antes disso, que a gente retomasse a questão dos infantis, porque As Graças, vocês são uma companhia que tem uma certa alternância entre os espetáculos feitos para o teatro, os espetáculos feitos na rua, com o ônibus, os espetáculos feitos, digamos assim, para um público mais adulto ou público do espaço público, mas também os espetáculos voltados para o público infantil, que está desde praticamente da origem da companhia e permanece, né, como um dos eixos de pesquisa de vocês. O que a gente pode falar um pouquinho disso? Eu sei que Tem Mas Acabou. Bom, tem o Poemas para Brincar, que a gente falou bastante, né? E que é poesia também, né? Depois vem o Voo. Bonecos. Né? Bonecos. Que é a mesma linguagem também, que o Poemas é poesia e bonecos, né? Acho que o Bonecos está em todos. Todos os espetáculos foram... Tem Mas Acabou. Também. Também tem bonecos, mas aí não já é tem exclusivamente não bonecos, exclusivamente, né? E tem o Bessarábia, que é boneco, mas também é uma mescla. Eu acho que o que é importante, claro, a gente podia fazer depois um podcast só de infantil, mas falar dessa questão da linguagem que a gente mergulhou, que é a questão dos bonecos, dessa alegoria, desse lúdico, né, que aproxima tanto a gente da criança, e dos temas, né? Eu acho que são espetáculos que a gente trabalha temas não tão comuns assim, né? E às vezes um pouco difíceis, né? Por exemplo? Poemas para Brincar, poesia. Tem Mas Acabou, a morte. O Voo tem ali os desafios, né? Mas não é um projeto nosso, né? A gente foi fazer uma parceria com o Cláudio Saltini, da Companhia de Bonecos, mas os que a gente fez a proposição, né? Que a gente costurou, tem o Bessarábia... Que é a velhice, talvez? Que é a velhice, a memória, né? Então, assim, é uma alegria, assim, pra gente fazer, né? Mas, e eu acho que tem esse desejo de conversar com esse universo infantil de coisas que precisam ser faladas. E eu acho que o teatro proporciona esse lugar, né? E não só para quem está assistindo, para a gente também, né? Para mim, não Tem Mais Acabou, foi, assim, muito legal fazendo. Foram grandes aprendizados, né? Como eu falei, quando a gente fizer um podcast sobre os infantis, a gente pode aprofundar. Mas eu acho que é um lugar que a gente investiga muito. E então podemos pegar, talvez, os infantis, porque eles viajaram também com vocês nessas itinerâncias que vamos abordar agora, né? Como é que as águas entram na vida de vocês? Então, a gente, depois de fazer tanta itinerância, né, pelo Brasil, nas 13 capitais, São Paulo, a gente viajou, assim, sei lá, mais fácil falar para onde a gente não foi. A gente começou, interior paulista, interior de Minas Gerais, fizemos várias, né, várias, porque é isso que o ônibus proporciona. A gente sentiu vontade de criar um sentido nessas itinerâncias, em que a gente pudesse conversar melhor com a região que a gente itinera, que a gente pudesse ter um denominador comum. E aí a gente escolhe fazer a itinerância através do percurso de um rio. O rio, por quê? Primeiro, como uma entidade encantada mesmo, sagrada, né? Um rio como um ser vivo, né? Tão vilipendiado e tão a ser de ter conhecimento sobre esse leito aquoso, e a gente também como forjador de cultura, o rio do homem tão perto dessa fonte de vida, né? Então a gente escolhe, o primeiro rio que a gente escolheu foi também através do Miriam Muriz, que também não existe mais, mas são esses editais públicos que permitem
essa itinerância nacional, né, que você saia um pouco do seu território e vá conhecer esses outros lugares do Brasil. Então, a gente viaja do início do Rio de Jequitinhonha, em Cerro, até a Foz, em Belmonte. Da Nascente à Foz, Da todo Nascente o à percurso. Foz. Não foi pelo rio, foi pelas beiras? Foi com ônibus. É, Com mas ônibus. teve algumas cidades são banhadas mesmo pelo rio. Sim. Outras não. Mas Tem com um pequeno, influência, né? mas com a influência. Mas era o ônibus novamente levando Sim. vocês. Sim. Não, e foi essa. Tem um documentário, tá no nosso canal, no YouTube, Nas graças. Nas Graças do Jequitinhonha, que a gente fala bastante coisa, mas eu acho que tem, para mim, acho que pra gente, né? Foi a primeira vez, foi uma novidade tão prazerosa e foi o ônibus, você perguntou, foi o ônibus, e foram mais dois carros. Foi uma coisa família mesmo, sabe? Uma caravana circense. Cachorro, a filho. baleia, que era né, a cadela, que era da Ju e do Flávio, né? Foi o João, filho da Vera, foi o Gregório, filho da Paola, porque já nessa circulação a Dani já não estava mais nas Graças e a Paola Musatti que veio para substituí-la. Que espetáculo vocês levaram? Levamos o Nas Rodas do Coração, levamos o Poemas para Brincar e levamos Canto a Canto. Porque a gente é exagerado. Porque a gente fica com vontade de ocupar, primeiro, de atender vários públicos. Então, o Canto a Canto é uma forma muito eficiente de chegada, porque ele é delicado, ele não é impositivo, ele permite essa conversa mais corriqueira. Depois, o Poemas, que é o infantil, e o Nas Rodas, que é esse teatro popular que a gente... Mas eu sei que não é só... Essas turnês não são dedicadas exclusivamente às apresentações. Tem também um projeto Os encontros. Como eles acontecem? Isso acho que é talvez a melhor parte. Porque quando você chega numa cidade, ainda mais ali, o Vale do Jequitinhonha, com tanto artista, com tanto... Esse Brasil tem tanta coisa, né? E aí a gente sempre... Alguns lugares a gente já sabe antes que tal pessoa é uma artista, faz música, ou faz escultura, ou é um articulador, ou é o Coral das Lavadeiras de Almenara, como que foi um dos encontros que a gente teve lá em Almenara. Então, a questão da permanência, não é uma permanência, mas você fica pelo menos uns 3 dias, né, na cidade. Então, dá tempo de você ter esse encontro, porque é um outro tipo de troca que nos engrandece demais. A gente teve... Lira. A Lira, né? A Lira foi em Araçuaí, né? A Zefa também. O Luciano... Ícaros do Vale. Ícaros do Vale. A gente teve as lavadeiras em Almenara. A gente teve outras pessoas que Ceramistas, né? Teve aquela em Belterra. Doceiras. É uma infinidade. É uma infinidade de a cultura do cacaueira, né? Da região de Belterra. Lá em Belmonte. Porque Belterra vai levar a gente para é outra circulação. E tem, assim, em Padre Paraíso, que é o Armando, que é um articulador. Enfim, em todos os lugares. Por isso a importância, eu acho, da gente... Não fazer só, chega, apresenta e vai embora. Claro, às vezes a gente tem que fazer assim e ok, estamos trabalhando. Mas se puder fomentar os encontros, eu acho que a gente aprende demais e é de um prazer, assim, inenarrável. Bom, Jequitinhonha é um rio que nasce no Sudeste, cuja foz é na Bahia, então num estado do Nordeste. E aí depois vocês escolhem um outro rio de uma outra região. E aí não tem mais o ônibus. Isso, mas isso é porque a região norte ela não é propícia. Primeiro as distâncias, a região norte é gigante. Então, para a gente de ônibus, primeiro de sair de São Paulo até a região norte é muito, muito chão. E não tem estradas assim, você pega o mapa, você vai ver que tem um monte de intermitências, assim, né?
Então, e que rios vocês escolheram? então a gente escolhe o rio Tapajós E o Arapiuns, e né? o Arapiuns, muito em parceria com o grupo de lá que são amigas, né, as cabaças, a Marina Quinan e a Juliana Balsalobre. A gente faz muito roteiro pela experiência delas, né? E a gente vai embarcada dessa vez. Então, E graças a um edital federal que não existe mais, que é BR Circuladora de Cultura. que de novo você pode ir para fora do seu estado, que são editais nacionais. A gente é bem carente desses editais em que a gente pode sair do nosso estado. Isso é super importante, né? De você entender o Brasil como um todo. Depois a gente leva então o único espetáculo que não está ancorado no ônibus, que é o Poemas. Porque aí a gente já tem uma série de espetáculos que ou precisa de caixa preta ou que precisa do ônibus. E o Poemas, ele tem uma estrutura que permite que você faça ele em qualquer E a local. gente lá não ficou num ônibus, mas a gente ficou num barco. E se apresentavam em comunidades... Foram 15 dias. Também tem um documentário, As Graças e o Tapajós. E a gente percorreu, foram 8 comunidades ribeirinhas. A Juliana Balsalobre das Cabaças fez, além do conhecimento, elas trabalharam mesmo com a gente, fizeram toda uma pré-produção de ir nos locais, né? De você entender como você chega, que lugar você vai fazer, com essa delicadeza, né? E como funciona? Vocês levam um espetáculo de bonecos e eu sei que vocês apresentam algo para aproximar as pessoas, que é o teatro de sombra, como oficina. Qual que é o objetivo dessa atividade? O teatro de sombras a gente resolve como mote colher as histórias locais. E é uma oficina muito bonita de teatro, porque a sombra é uma brincadeira que você pode fazer com nada de recurso, né? Com uma fogueira, você já tem a sua sombra. No sol, você tem a sombra. Você precisa de coisas... Então, ela é replicável em outros lugares. Ela não tem uma tecnologia, uma técnica. É uma brincadeira. E foi muito bonito, porque as crianças... A gente fazia essa oficina... E era um barbante, a gente pendurava um lençol, uma lanterna, a gente colhia as histórias e às vezes as crianças traziam a avó, minha avó sabe história. E não só criança, né, Vera? A comunidade inteira. A comunidade inteira se juntava. Então, assim, as histórias deles, né? E aí vem a história, a gente ajudava, claro, a roteirizar, a fazer os bonecos, né? E já apresentar. Então, eles, claro que a gente dava ali todo o suporte, né? Mas foi muito legal, tanto que é uma coisa que a gente já tinha experimentado no Quem Vem de Longe, nas oficinas, mas aí a gente aprofundou. Vocês experimentaram com os solicitantes de refúgio, é isso? Isso. Que também deveriam vir histórias também. Isso. E aí, nessa circulação, a gente tinha o Poemas, tinha a oficina e tinha um cortejo também, que era para chamar as pessoas, né? Claro que em muitos lugares a gente já estava sendo esperada. Teve lugar com faixa, teve lugar com banho de cheiro, em Pinhel. Eram cidades muito, muito pequenas, né? Mas a gente fazia esse cortejo, né? E tinha o rio, e tinha o aprendizado do rio, a tripulação, né? A Rosângela, que nos deixou no ano passado. Né? O Carlinhos, e chamava Auê, né? Anauê, o nosso barco. E aprender a logística deles também, né? Como você fica 15 dias embarcado, a questão das comidas, a questão do embarque e desembarque, porque tem lugar que você para, e o rio é que determina? Que determina, né? O tempo das coisas. Então, às vezes parava num lugar e depois ia de canoa. Depois, como tem no documentário, para transportar os equipamentos, um monte de coisa numa moto, coisa que eu quase morri do coração. E teve um encontro com esses encantados, esse universo. E teve a Ju também, né? Acho que é importante falar que foi a última circulação com a Ju. Juliana Contígio. Isso. E ela toda... Estávamos todos muito felizes, mas especialmente a Ju, né?
E foi muito forte, assim. Tanto que depois a Ju morreu, nós circulamos em julho de 2019, ela morreu em fevereiro de 2021, né? E aí a gente ficou com muito desejo de fazer um espetáculo reverenciando a história, reverenciando a presença dela nas nossas vidas, falando das águas, né? E aí, então, as graças, né, que ficaram Eliana Bolanho, Vera Budi, né? Vocês já tiveram Daniela Schettini com vocês. A Dani, acho que é importante falar da Dani. A Dani ficou 20 anos com a gente, desde o início, assim. Foi uma pessoa muito especial. Em alguns espetáculos, quando a gente faz a gente chama, né? Mas ela vai estar sempre na nossa história. Acho que isso é importante falar. Não foi dolorida, assim, né? Como a Ju morreu, né? Sim. Então é outra, né? E a gente tava, acho que também é importante falar que a gente tinha acabado de ganhar um fomento, que foi o Tantas Vozes, né? Então foi, né? Como é que... Acho que isso é interessante, né? As pessoas que fazem teatro, né? Talvez estejam interessadas em saber como se faz um teatro itinerante, como se faz um teatro na rua, como se faz infantil, como se passa da poesia para o teatro de revista. Mas como uma companhia se reinventa face a esse tipo de episódio inesperado? Vocês foram 4, 3, vocês duas agora. Quem está com vocês? Como vocês continuaram e continuam ainda fazendo teatro? Acho que a gente foi uma companhia... Primeiro que a gente não tem... Como não tem diretor, a gente nunca tem uma pessoa comandando. Acho que a gente sempre conversou... foi tudo muito conversado. E depois... É muito comum, por exemplo, hoje em dia, aí ele fala assim... Vera, estou pensando em... ela tem um pensamento sobre um pagamento, quanto a gente cobra disso ou disso. Em geral, eu tenho o mesmo pensamento. A comunicação, né, esse mito, né, da comunicação, você não me avisou, mas a comunicação é mais uma aproximação ética de você construir um comum, de uma visão de mundo, ou dessa nossa intensa convivência, porque, assim, uma circulação de dias em caravana pelo Rio Tapajós não é uma coisa simples, né? A gente fala assim, mas é uma produção muito braçal, assim, muito... caminhoneira, né? Assim, não é muito das mocinhas que a gente é. E eu acho que isso tudo vai afinando a vida. A gente tem que tomar decisões juntas, extremas, às vezes, né? E ao longo desses 30 anos, primeiro, mesmo com a Dani, acho que a gente nunca teve problemas éticos, assim. A gente pensa igual. Aí a Dani, assim, tenho certeza que a gente vai ainda pensar igual. Talvez, esteticamente, ela queira fazer algo mais introspectivo, que é uma coisa que a Dani gosta muito, a gente mais rueira, né? E mesmo sem a Ju, várias vezes, a gente sabe o que a Ju ia falar nessa hora. Se ela ia concordar ou discordar, ela está presente, de um jeito ou de outro. E quais são esses projetos? Então, eu acho que pegando isso, assim, né? Claro que a gente fez o Tantas Vozes, que foi um estudo, que foi a mostra, foram 25 anos, teve um monte de coisa bacana, nós circulamos pelos territórios de São Paulo, trouxemos pessoas para trabalhar, né? Trocamos, encontramos, né? Não trouxemos, encontramos. E aí a gente completou 30 anos o ano passado, agora a gente vai completar 31. Então, estamos nós duas, mas como que a gente vai celebrar isso? Reverenciando toda a história da gente, com todas as pessoas que passaram com a gente. E aí a gente já queria fazer um espetáculo sobre os rios, sobre as águas, sobre a questão do tempo, porque eu tenho hoje 64 anos. A Vera vai fazer 60 agora. Nós somos agora um grupo, além de 30 anos, 60 mais. A gente teve como... Porque acho que é importante falar isso, do corpo que não é mais aquele, mas como que você amplia em outras... É profundo. Eu falo que eu comecei com um salto desse tamanho, depois eu passei assim, um mocassim, agora eu faço de tênis. Então, assim... E
E mesmo sonhos, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz o Jequitinhonha, a gente fala, nossa, agora o Tapajós. E entre um e outro foram 5 anos até conseguir o projeto e tal. Agora a gente tem o desejo de fazer o Ribeira, o Tietê e o São Francisco. E o São Francisco. Mas não vai dar tempo. Ué, apagou? Voltou? Mas eu acho que é importante falar que a gente chegou o ano passado, através da lei de fomento, ganhamos o projeto O Tempo e as Águas, e aí a gente falou, vamos chamar agora quem a gente tem vontade de trabalhar. E aí a gente convidou mais 7 mulheres que nesse percurso, claro, teve muitas que ficaram, claro, não dava, mas essas 7 que já vieram algumas para substituir a Ju e pessoas que a gente encontrou, esbarrou, e a Duda Maia, que a gente tinha desejo de trabalhar. Diretora. A diretora, que mora no Rio, né? E a Corpo Rastreado com a gente. Produtora. Isso. Produtora. O Jonathan na música. O Jonathan, que era um Silva. sonho trabalhar com ele. Então, assim, o André Cortez, a Anne Cerruti, um monte de gente bacana, gente. Mas acho que é importante falar dessa celebração, porque foi o primeiro projeto que estávamos só eu e Vera, né? Vamos dizer, encabeçando, né? Mas a gente... A primeira montagem, porque a primeira Tantas montagem. Vozes também só estava nós, mas não tinha É que a Ju estava no projeto, né? E aí a gente chegou no Derrama, né? Que é esse espetáculo que a gente estreou. É o mais recente, né? É o mais recente, a gente estreou em julho do ano passado. E a gente é muito feliz. Vocês 2, mais 7 mulheres no elenco. Mais 9 7 pessoas mulheres. em cena. 9. Na rua também. Na rua também, tudo azul. Ah, com o ônibus, só que agora o ônibus, tadinho, fica escondido. Ele tem a lona em cima, o cenário lindo que o André Cortez fez. Mas a gente... já estão avisando que a gente vai ter que acabar. Então, acho... E aí, a gente já tem... Estamos esperando resposta aí. Já mandamos o projeto para o Derrama no Tietê. Enfim, os desejos continuam. E a gente quer continuar, quem sabe, mais uns 30? Não, acho que não. 30 não, 30, mas... nós estaremos com 90 anos. Olha só. Teatro Mas- nas rodas mesmo, eu acho. Bom, o fato é assim, são 4 episódios, a gente não consegue Ah, abarcar não. 30 Tem tanta anos. coisa que eu queria falar. Quem se interessou Pergunta nas nossas nas redes, tem livros sendo a gente vai publicados, lançar. tem É documentário. importante falar, porque a gente vai publicar um livro que o Nereu escreveu, que são esses 30 anos. A gente divulga nas nossas redes a data, tá? Mas vai ser logo, logo, logo. Alguma coisa que vocês queiram falar para terminar? Que eu amo Eli. Eu sou amo muito a feliz de Vera. trabalhar com ela. E eu amo você, Arabudi. E eu acho que agradecer primeiro, né? Agradecer todo mundo que está aqui com a gente, que fez parte dessa história. Os que estão, os que não estão. O que estarão. E que estarão, porque O Lucas, que está ali mostrando que está acabando. a gente continua. Ótimo. Bom, muito obrigado, Vera Budi, Helena Bolanho. Obrigado vocês que assistiram esse episódio. Tem mais 3 que já foram feitos. Vão lá conferir. Podcast As Graças 30 anos. Tchau! O podcast As Graças 30 anos é um projeto contemplado pela 43ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Apoio SampaCast, produção Corpo Rastreado, realização Companhia Teatral As Graças, Prefeitura de São Paulo.